Não, isso não influencia. Nada, nada? Não, não influencia. Então quer dizer que, seja qual for a mulher, ela vai ter esses sintomas do climatério nessa fase da idade. Umas podem ter impacto menor, outras maior. E o tratamento que a gente começou a falar? O tratamento, melhor tratamento para os sintomas climatéricos é a terapia de reposição hormonal. Então, esses medicamentos naturais para tratamento do climatério, eles não funcionam. Fitoterápicos, por exemplo? Fitoterápicos não funcionam. Negócio de água quente também, nada disso? Nada disso. O que acontece? Os tratamentos fitoterápicos, se a gente olha uma revisão na literatura de o que é sério e que funciona, não funcionam. Eles não funcionam para os sintomas climatéricos. O que funciona, o tratamento que a gente fala padrão ouro para essa fase, é a terapia de reposição hormonal. Agora uma dúvida, algumas mulheres que retiraram o útero, elas também passam pelo climatério e a menopausa ou não tem nada a ver? Passam, porque na verdade elas retiraram o útero, mas se elas retiraram os ovários, aí elas vão ter uma menopausa antes da hora. Mas se elas retiraram só o útero não é uma glândula, né? Não produz hormônios. Então ela vai parar de menstruar. Mas isso não significa menopausa, significa que ela parou de menstruar. E a reposição nessas mulheres é mais fácil, porque aí a gente só dá estrogênio. E quando a mulher tem útero, a gente teria que dar o estrogênio e dar uma progesterona, que é para proteger o útero. Sabe, se você dá só estrogênio para uma mulher que tem útero, você corre o risco dela ter uma alteração dentro do útero, que a gente chama hiperplasia endometrial, ou até um câncer de endométrio. E se a mulher tirou o ovário, então, diminui um pouco esse sofrimento? Não, piora. A retirada de ovário é uma coisa muito agressiva para a mulher. Em termos da saúde dela, é muito agressivo, porque você para com a produção hormonal de uma maneira muito abrupta. E isso leva a muitas consequências. As mulheres que têm a retirada de ovário, elas têm uma menopausa mais agressiva. O sofrimento é maior. O sofrimento é maior. E assim, até para saber da saúde da mulher, o climatério, nesse período, a mulher tem algum sintoma também na área sexual dela, assim, alguma diferença de apetite sexual, desejo, libido dela, aumenta ou diminui também, doutora, não? Olha, em geral, costuma piorar. Por quê? Porque com a queda do estrogênio, a vagina fica muito ressecada. Então, essas mulheres podem ter dor na hora de ter uma relação. E aí, ela tendo dor, ela evita a relação. Então, também vira uma bola de neve, que também tem solução. Sim. Sempre tem solução. Sempre tem solução. Onde a compreensão do marido também é fundamental nesse momento, porque né? Pode tratar e reverter o problema. Claro. A senhora falou a questão... Desculpa, pode concluir. Não, pode perguntar. É a questão do hormônio. Tem que gerenciar o hormônio nessa fase para repor. Isso. Aí eu fiquei pensando, na fase em que a mulher está tomando o anticoncepcional, antes de chegar nesse período, ela não vai ter um excesso de hormônio? Como é que é isso? Não, isso não tem... Não afeta nada? Não afeta nada. Isso não afetaria. Não. E a questão do ansiolítico, por exemplo, no tratamento ajuda? Olha, o ansiolítico, ele tem seu lugar nos casos que são indicados. Mas a gente, por exemplo, com os antidepressivos, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque no antidepressivo ele tem que ser muito bem indicado e tem que ser dado de uma maneira muito bem pensada. Por quê? Porque a maior parte dos antidepressivos, e eles são muito utilizados, eles podem levar a uma diminuição da libido. E aí, nessa fase, a mulher já tem uma propensão a ter problemas. E o que acontece? Se você dá um antidepressivo, você pode piorar essa situação. Então, deve-se dar os antidepressivos que causem menos problema nessa área. Sim, agora só para a gente recapitular, se eu entendi bem, o climatério engloba a fase da pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. A transição menopausa. Essa transição nessa fase. Isso. Agora, só para a gente recapitular também para quem está em casa,
os principais sintomas que às vezes a pessoa está sentindo, para ela diferenciar, porque às vezes ela está sentindo alguma coisa que não tem nada a ver com o climatério. Os sintomas mais pontuais, assim, que podem indicar que ela está nessa transição. Irregularidade menstrual, ondas de calor, irritabilidade, alteração do sono, ressecamento vaginal. Ok. Outra pergunta que eu acho importante é assim, algumas mulheres já começam a fazer essa reposição hormonal, mas muitas delas já estão talvez na pós-menopausa ou na menopausa e ainda não iniciaram essa reposição. É recomendado que elas iniciem nessa fase também? Se elas estiverem sintomáticas e não tiver passado muito tempo da menopausa, está indicado. Se passou muito tempo, a gente brinca que passou o prazo de validade. Por quê? Porque você tem que dar o hormônio antes que as consequências a nível de vasos e alterações no organismo tenham acontecido. Se você fica sem os hormônios por um período muito prolongado, você já vai ter alterações. Por exemplo, dentro dos vasos, com a ausência do estrogênio, que é o hormônio, pode se formar placas, que a gente chama de placas ateromatosas. Então, o que vai acontecer? Forma placa. Se você já tem uma placa grande dentro do vaso e você já passou muito tempo depois da menopausa, se você dá o hormônio, passado esse prazo de validade, aquela placa pode ficar instável, deslocar e dar um problema de um acidente vascular. Então, as coisas têm que ser muito bem pesadas e muito olhadas, né? Agora, além desses efeitos colaterais, que é uma consequência do uso, né, depois de muito tempo da reposição hormonal, as mulheres que... Ausência, né? Ausência, isso. Agora, as mulheres que começam a fazer essa reposição hormonal no prazo indicado realmente, existe algum efeito colateral mesmo assim? Olha, num estudo grande que foi feito, houve um aumento do câncer de mama nas mulheres que fizeram terapia de reposição hormonal, mas que usaram um único esquema que foi utilizado, que hoje a gente tem vários outros que parecem amenizar esse problema. Então, nesse único esquema que deu estrogênio, que é o hormônio oral, com uma progesterona oral também, houve um aumento da incidência do câncer de mama de 7 casos em 10 mil. Então, o que eu quero colocar é que existe um aumento, mas é um aumento muito pequeno e que muitas mulheres, às vezes, estão sofrendo as consequências de uma falta de hormônio, estão piorando a qualidade de vida por medo de uma coisa que não é grande. Sim. Então, eu acho que a gente não deve pensar, pautar a vida da gente no medo. Eu acho que a gente tem que pautar a vida na qualidade de vida. E vamos dar esperança para a mulherada, então dizer que isso é só um período da vida, né? De repente, talvez uns 20 anos da vida só delas ou não? Não, isso é um período que é para o resto da vida. Mas elas não vão ter esses sintomas a vida toda, né? Não vão ter os sintomas a vida toda. Porque isso, na maior parte das vezes, depois de um período, passa. Mas é muito importante que as mulheres sejam cuidadas, que elas saibam que se elas não estão passando bem, elas devem tratar e que não se deve pautar a vida no medo, mas na qualidade... Na parte ruim da coisa, né? Não, tem que pautar na qualidade de vida. Sim. E a qualidade de vida, ela deve ser abordada tanto do ponto de vista médico, né, de tratamento, como do ponto de vista de hábitos saudáveis e também no controle das doenças que possam acontecer nessa fase da vida. Por quê? Porque nessa fase da vida existe o processo de envelhecimento, junto com o processo do climatério. Então, nesse período pode aparecer pressão alta, diabetes, outros problemas de saúde, artrose, artrite. Então, isso tudo deve ser muito bem olhado, porque isso vai influenciar na qualidade de vida. E hoje, o que acontece? A expectativa de vida da mulher no Brasil está em torno dos 78 anos, 77,6 anos. Então,
que acontece? Ela vai passar um longo período depois da menopausa. Se a menopausa ocorre por volta dos 50, ela vai passar um longo período depois da menopausa. E necessariamente nós não queremos só um aumento da expectativa, mas uma melhoria no período que resta. Muito bem. Você viver bem os anos que você tem. Muito bem. Doutora Ana Lúcia, a gente quer agradecer a participação, viu? Eu, como homem, me senti muito melhor preparado agora para ajudar a minha esposa, viu? Obrigada. E esperamos a senhora aqui num outro momento. Tá bom, muito obrigada.